Boa noite a todos. Hoje, dia 25/5/2023. Vamos iniciar nossa aula de número 6. Vamos continuar falando aí de fluxo de caixa. Curso de auxiliar em fluxo de caixa. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Bom, pessoal, eu disse a vocês lá no grupo, né, que a gente ia continuar falando um pouco mais sobre preenchimento aí da planilha de fluxo de caixa. Hoje eu fiz umas pequenas mudanças aqui na nossa planilha, né, para ficar mais fácil aí o entendimento para vocês. Então eu fiz uma planilha para a gente alimentar. Digamos que nós temos a planilha aqui de fluxo de caixa, né, para ser alimentada, ou seja, ela já está aqui com as projeções, as projeção aí de vendas, de despesas. E aí o que a gente vai fazer? Unicamente alimentar a planilha. Então é só lançar as informações aqui na planilha, né? E já está tudo certo. Outra planilha que eu trouxe para vocês, a gente vai estar passando para vocês aí hoje, é a planilha que eu vou até mandar para vocês depois aí no grupo, para vocês controlarem aí as despesas de vocês. Tá aqui, abril. Ela é muito boa para vocês controlar aí as suas finanças. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Como eu estava dizendo, eu vou apresentar para vocês também. Essa aqui é uma planilha bem simples, né, de janeiro a dezembro. É uma planilha de controle de gastos mensais. Essa planilha aqui é uma planilha para pessoa física, ou seja, para você controlar aí, né, aquilo que você ganha e aquilo que você gasta, né, durante o mês. Então é interessante, essa planilha já está pré-formatada, tá? Por exemplo, se você ganha aqui 2.500 de salário, então a gente já lança aqui os R$ 2.500, né, de salário aqui na linha. Vamos aumentar o tamanho aqui, creio que fica melhor para vocês verem. Então nós temos aqui, né, vou até colocar isso aqui, colocar uma linha aqui um pouco mais avantajada para separar. Vou colocar uma borda mais grossa aqui, para separar. Pronto, colocamos uma borda um pouco mais grossa. Então, mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Então, o que nós temos salário, né? Vamos colocar isso aqui em negrito, fica melhor. E no caso, você vai colocar o salário que você ganha, certo? Essa é uma planilha de controle mensais, pessoa física. Então, por exemplo, você ganha 2.500 de salário, né? E aí tem um total aqui, 2.500. Se você tiver alguma outra renda, né, você pode colocar aqui outras rendas. Outras rendas. Por exemplo, você tem uma renda extra aí, você fez uma gambira, ganhou um dinheirinho extra, ou você fez aí a corretagem de um imóvel, ganhou uma graninha extra, né? No caso do Daniel, sempre ele ganha uma graninha extra lá, fazendo umas corretagens. E aí você vai lançar esse valor extra, né, que você ganhou. Digamos que você ganhou lá R$ 600.
Porque a gente não pode ficar só apegado a salário, não. A uma renda, não, viu, gente? A gente tem que tentar ter outras fontes de renda. Até porque, às vezes, se a gente for pegar só o salário da gente, a gente vai passar apertado, né? Boa noite, Maísa. Seja bem-vinda. Então, essa planilha aqui está pré-formatada. Eu vou mandar ela para vocês, né? Para vocês alimentar ela aí na casa de vocês. Para vocês terem um controle aí das suas despesas. Então, nós temos aqui o valor total. Eu vou colocar aqui uma borda um pouco mais grossa aqui também, nesse valor total aqui, para facilitar a visualização. Separar aqui. Eu vou colocar uma borda mais avantajada. Pronto. Então, temos aqui o valor total aqui de entradas, né? Seja de salário mais a renda extra aqui, de R$ 600. R$ 3.100. Então, no caso aqui foi o que entrou. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Alguém se dispõe, né, passar os dados aí para a gente poder lançar aqui para ver quanto você ganha e quanto você gasta? Alguém se coloca à disposição? Ou a gente coloca dados mesmos fictícios? Então vamos lá para os dados fictícios, né? Às vezes as pessoas não gostam de expor e eu não sou contra. Não, também não vou colocar aqui as minhas finanças, não. Vamos lá. Aqui nós temos gasto com aluguel. Qual seria um valor mais ou menos assim de um aluguel hoje aí na cidade de vocês? De uma casa assim, mais ou menos. 750. Pronto, 750. Então nós temos aqui um aluguel de 750. Energia. Quem aluga uma casa de 750 vai pagar mais ou menos uns 150 de energia, né? 160. O que vocês acham? Por aí, eu colocaria no professor. Ai, desculpa. A minha energia foi em R$ 300. Ai, meu coração. Fica no Goiás, isso? Santa Helena. Meu Deus. É A muito minha caro. veio em 76 eu acho caro ainda. Eu pago R$ 180 de energia. Aqui em casa tem duas televisão, forno, batedeira, geladeira, freezer. Eu acho que essa energia sua aí deve ter alguma coisa errada aí, viu? R$ 300 é muito dinheiro. Eu acho também. Aqui também é duas TV, geladeira, batedeira, essas coisas que a gente tem. E não é velho, assim, as coisas novas, pra falar assim, gasta energia porque é velho. Não é. Eu acho Quantas, que a casa é mais antiga. quantas pessoas são na casa? É 3. Não faz sentido, é muita energia. O É. padrão de Isso só, vocês é aquele medidor antigo ou já é o medidor novo? acho que o meu mais novo é um que tem uma luzinha. Então, mas é o número digital ou ainda é aquele número analógico? Eu nunca olhei lá, só vi a luzinha lá. Depois você observa, porque os digitais geralmente eles medem assim mais assim organizado, ou seja, eles roubam menos ou não roubam, né, digamos assim, porque os medidores mais antigos, aqueles analógicos, eles podem passar um pouquinho aí. Boa noite, Ciela, seja bem-vinda. Então é interessante você verificar isso aí, tá? E tem alguma coisa aí que não tá certa. É muito caro, R$ 300 de energia. Tinha que ser pelo menos umas 6 pessoas na casa. É, eu vou dar uma olhada. E olha que fica meu filho e minha outra filha. E eles ficam só eles dois em casa, porque eu trabalho, chega à noite. Um valor muito alto.
Meu Deus, se chegar a R$ 300, ou conta de R$ 300 aqui, eu fico doido. E aqui a gente gasta muita energia. Nós somos 4 pessoas na casa. Igual eu te falei, tem 2 televisão, forno, tem. Vixe, por causa tem que fazer liquidificador, batedeira. Minha esposa faz muito bolo. Minha esposa faz muitos pães. Ela sempre gosta de fazer as quitandas assim do dia a dia. Ela gosta muito de fazer, né, bolo de fubá e entre outros sobremesa. Então ela faz muita coisa. Ela usa muita energia. Ela usa muito forno, usa muita batedeira. Manteiga também, ela faz manteiga caseira. Então, assim, não justifica. É muita energia, viu, Eliane? Eu não uso muito, não. Eu já optei por comprar na padaria mesmo as coisas. Não uso muita Então, energia. Entendo. tem alguma coisa errada aí, viu? Pode verificar que tem alguma coisa errada. Alguém mais aqui paga R$ 300 de energia? Qual a média de vocês? A minha média aqui é 180. Professor, a minha aqui vem 196,200. Então, tá dentro da média, né? Vocês são 3 pessoas. Somos 4. 4 pessoas. Ótimo. Tá mais ou menos na média. A minha mãe fala que é devido à minha máquina de lavar roupa. Não, a máquina não gasta energia. O que mais gasta energia é o chuveiro elétrico. O forno também gasta muita energia, forno elétrico. Ferro de passar roupa. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Na minha Ferro. casa, 140, 150 para baixo de energia. Então, Somos 4 pessoas. não justifica, tá vendo? Alguém mais? Gente, então na minha casa aqui é a mais cara. A minha eu pago 110. Aí, ó, 110. Só que Gente, aqui a gente não paga água. Aqui tem cisterna, é só energia mesmo. Mas e- tem tudo. Chuveiro, máquina, tanquinho, ar-condicionado, 110. Não paga água, só energia. boa noite, Vocês estão Natanael. chorando, 110 uma energia? Manda essa 110. cara sua aí de 110 aqui pra minha casa e leva a minha de 100. Quando vem 450, minha amiga, nós faz festa. Mas aqui é só nós duas. É eu e minha filha. Meu marido fica na estrada, é só nós duas. E eu ainda acho caro. Nossa Deus. Daniel, a sua é tão cara assim? 450? 450, quando vem, a gente faz festa, mas geralmente é 530, 540. Já pagamos até 600 e pouco. Ô Daniel, mas tem uma sorveteria aí na sua casa? Uma empresa, alguma coisa assim ou não? Não, o negócio, professor, que a gente comprou a casa há pouco tempo, a gente não reformou. O cara passou a fiação pelo chão, entendeu? E aí eu chamei a Enel aqui, eles veio e mandou desligar tudinho, e o pau continuou torando. Ele falou, ó, essa energia, o negócio aqui deve ter fio descascado aí embaixo, na terra aí, e tá consumindo sua energia. Aí eu falei pra mulher, esse mês nós não ligou o ar-condicionado ainda de noite pra dormir, que tá frio aqui. Falei, vamos ver quando vai vir energia. Se vir menos de 200, tá capaz de nós fazer até festa aqui. Nossa, Daniel, então precisa verificar isso aí certinho, hein? Porque o que você vai economizar de energia aí se você organizar, compensa, viu? Compensa, eu falei pra minha mulher, acho que nós reformar que vai demorar um pouquinho, nós vamos passar a fiação por cima mesmo, porque o cara disse que a terra puxa a energia da porra, o cara falou. Não, mas Deus que me livre. R$ 450 de energia, eu fico louco aí. Não dou conta, Não, não. 450 vem quando a gente faz até festa, barato. A fiação fina também, muito fina, porque tem a rede mestre da casa, ela tem que ser no mínimo fio 10. E se essa fiação pega um fio ali de 2,5, né, 3 milímetros e coloca na fiação toda da casa, vai consumir muita energia também. Isso é um detalhe muito importante. Às vezes, quando a pessoa vai fazer ali a fiação da casa, ele quer economizar e tal, e coloca um fio ali 2,5 para a casa toda, e depois fica consumindo, porque aquece muito a rede. E aí consome muita energia. Consome quase que dobrado, né? Se você colocar a instalação normal, a instalação fio 10 na rede mestre, aí você puxa as tomadas independentes, com fio ali 4,5, 4.
Ajuda muito. O peixe que fica no aquário aqui, eles passam mais falta de água oxigenada do que oxigenada. Que eu só ligo de 1 hora ou 2 horas por dia a bomba dele, depois fica sem. Nossa, então eles estão sobrevivendo à escassez de, 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 De de ar, oxigênio. de Tá. oxigênio. Meu Deus. Bom, gente, eu vou colocar aqui uma média entre os que gastam mais e os que gastam menos, de R$ 200, né, na energia aqui então, né? Vamos colocar uma média de R$ 200. Contador, alguém de vocês aqui gasta com contador ou não? Eu não, gente, eu não gasto com contador. Alimentação, né? Vamos colocar aqui um valor fictício de alimentação. 4 pessoas numa casa, R$ 1.100 mais ou menos. R$ 1.100 de alimentação. Conta de água. Conta de água de vocês também vem muito cara? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Aqui vem na média de 60, R$ 80. Certo. A minha vem 120, 130. Ótimo. Mais A minha alguém? vem 75, 65, 75, porque eu não pago rede de esgoto. Montevideo não tem ainda, né? Na minha rua não tem. E agora com esse novo marco de saneamento básico aí, eles já estão planejando colocar ou não? Tá meio parado? Eu não sei como é que tá a situação da minha rua. No loteamento que eu moro aqui, agora que estão desmembrando para fazer a verbação, fazer a escrituração. Eu não sei se a rua também dá para colocar rede de esgoto, que é próximo a um córrego, entendeu? É uma rua muito ruim. Tá certo. Mais alguém? A minha água aqui, por enquanto, agora a gente está fazendo. São Simão não pagava água até há uns 6 meses atrás. Então, não pagava água devido àquela questão. Eu não sei se vocês lembram quando fez a barragem aqui no Rio Paranaíba e aí a cidade ficou coberta de água, o pessoal teve prejuízos, teve que mudar a cidade de lugar. Então, naquela época, foi estabelecido que a cidade não pagaria água por um determinado período de tempo, né? E passaram praticamente 30 anos sem o pessoal pagar água. Agora, né, com esse novo marco do saneamento ambiental que está aí, São Simão está participando desse projeto, né? E a partir de dezembro do ano passado, a gente começou já a pagar a água. Então, está pagando água, agora vai pagar o esgoto, então estão organizando para colocar o esgoto, fazer tudo organizado. Mas aqui a gente paga taxa mínima por enquanto, que é R$ 50. Então a gente está pagando taxa mínima. Mas quando eu morava em Rio Verde, eu pagava uma média de R$ 80, R$ 90 de água. Então vamos lançar uma média aqui pelo que vocês falaram aí. Uma conta aqui de R$ 100, de R$ 85 de água. Aqui nós temos cartão de crédito. Eu não vou nem perguntar, viu? Mas vamos colocar aqui R$ 250 de cartão de crédito para vocês ficarem bem felizes, né? Principalmente vocês aí que pagam 800, 900 de cartão de crédito. Depois só me fala quem usa no crédito só 250, professor. Pode colocar aí para minha conta, 3.500. Ai, meu Deus. Vai pagando o mínimo aí infinitamente. É porque o salário aqui é baixo, gente. Se a gente colocar uma conta de cartão de crédito alta aqui, aí a gente vai zerar o final aqui, não vai sobrar dinheiro. Então eu tô querendo que sobre um pouquinho. Então... Hein, professor? Sim? Eu tô fazendo uma aplicação no C6 Bank, no cartão de crédito, CDB cartão de crédito. O limite é o que você tem, entendeu?
Sim. Se você pagar sua fatura certinho durante os 3, 4 anos, o seu dinheiro vai render 100% que está aplicado. Se você aplica R$ 700, o seu limite é R$ 700. Se você pagou sua fatura todo mês certinho, com 4 anos, os seus R$ 700 vai para 1.400. Ele sobe 104% durante o término do contrato. Eu quero depositar, conversando com a Débora, a gente quer depositar R$ 700 todo mês. Muito bom, para Daniel. poder fazer isso aí. E o contrato mínimo é 4 anos. 4 anos. Se você pode pegar antes, se você requer ele 2 dias antes, você pode requerer, mas aí tem não sei o que lá, desconto não sei da quanto, aí os 4 anos é líquido, 104% líquido. Muito bom. É Bradesco? Não, C6 Bank. É só o C6 Bank e o Inter que tem esse programa aí. Esse C6 Bank, ele é um banco digital? Banco digital. Eu apliquei isso uma vez, R$ 60 para fazer um teste dele do CDB lá, não sei de que lá, renda fixa, ele me rendia 34 centavos por dia. Aí depois eu acompanho um cara que é economista lá, um cara fera pra caralho, ele falou que o CDB cartão é a melhor aplicação, mas desde que você saiba usar, que se você não souber usar, você deixou de pagar a fatura, o banco prende o seu dinheiro ali e vai todo o seu rendimento. É uma manobra boa pro banco, né? Porque se você vai, eu vou ter descontrole também para você já era, né? É. Aí o que acontece? Se eu supor que eu apliquei 7 mil lá. O mês que vem a fatura deu 1.000. Eu não paguei, ela vai fazer juros. Até o banco pegar 3 meses e falar assim: vou abater 1.000 dos seus 7 mil que está investido e desconta. Aí se o cara pensar, meu dinheiro está lá, deixar bater, isso aí você não ganha. Você tem que pagar a fatura, tem que gastar a fatura e pagar a fatura em dias que você vai render 100%, 104%. Tem que ser muito, assim, tem que ser algo muito planejado, né? Muito bem organizado. É interessante a pessoa ter ali um capital de giro guardado, né? Uma reserva para caso surgiu uma dificuldade no meio do caminho, né? De repente há um imprevisto e aí tem que ter aquele dinheiro ali para pagar, né? Aquela reserva para não correr o risco de perder nenhum benefício. Uhum. Mas é interessante. Mas você não é obrigado a usar o cartão, não, se você quiser. Certo. E o dinheiro rende do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E qual que é a taxa do cartão? Parece. Eu não olhei no contrato, mas aí eu vi o cara falando lá. Se você atrasar, ela passa de, parece que 28%, uma coisa assim. Não entendi. Pode o risco da pessoa perder o dinheiro dele rapidinho também, né? É assim, se você não pagar a fatura, o banco prende. Você tem 6 mil, deve 1.000, o banco prende R$ 1.000. Se você não pagou na data da fatura, R$ 1.000 o banco paga, prende. E te libera seus 6. Se você quiser continuar gastando, é tipo um telefone pré-pago. Eu sei. Você tem o crédito, você usa. Se você não tem, se você souber usar. Tchau, aí nos 4 anos não desconta imposto de renda, não desconta. Se cumprir o contrato, não desconta nada. Imposto de renda, nada. Tá certo. Bom, vamos voltar então aqui para o nosso controle de gastos mensais. Bom, nós colocamos aqui parcela de carro e moto. Né? Se você tiver alguma carro e moto parcelado, vamos colocar uma parcela de 250 aqui. Casa, né? Se for uma casa financiada, né? Uma parcela aí de R$ 400 da casa. Combustíveis. Quem tem um carro gasta combustível, né? Eu vou colocar pouco aqui, R$ 130 por mês. Gás de cozinha, R$ 100. Aí na cidade de vocês o gás de cozinha é R$ 100 também? Aqui Na minha é 105. Quanto que é aí, Priscila? 105. Eu comprei segunda-feira agora.
Ótimo. Luzia, você falou, eu não entendi. 130. Nossa, isso tudo? Tá difícil, viu? Abaixa para todo mundo, todo lugar, e aqui continua o mesmo preço. Meu Deus. Sem opção, Luzia. Sem opção, só se for fogão a lenha. Ai, a comidinha no fogão a lenha é gostoso, hein? Aí os Mulher. vizinhos me denunciam, porque não pode queimar nada aqui para sair fumaça. Bom, gente, aqui no caso, né, desse controle de gastos mensais, infelizmente, né, não conseguiu aqui, ó, pagar, né, todas as dívidas. Vai ficar a dívida sem pagar, porque o valor aqui do salário não cobriu as despesas, certo? Então faltou, pode observar que deu R$ 165 negativo, ou seja, faltou R$ 165 para conseguir pagar todas as obrigações, ou seja, vai ficar sem o gás, vai ficar sem combustível, ou vai ter que vai ter que tirar aqui da alimentação, né? Vai ter que tirar aqui R$ 165 de alimentação, vai cair aqui para uns 750, né? Mais ou menos. Então pode perceber, gente, que aqui, ó, nessa planilha dá para vocês controlar as despesas de vocês, né? Você consegue controlar, se você alimentar aqui certinho, você consegue controlar e consegue manter aí uma vida financeira saudável, né? Porque aí você sabe quanto você vai ter aqui no final do mês. A energia é mais ou menos padronizada, a água mais ou menos padronizada. Então aqui esses gastos, né, é mais ou menos padronizado, o que vai às vezes de um mês para o outro, né, que vai variar um pouco aqui é a questão da alimentação. Às vezes a gente vai gastar um pouco mais em um mês, outro mês a gente gasta um pouco menos e pode ser que tenha aqui uma variação. O restante segue mais ou menos um padrão. O cartão de crédito também, né? Quem usa cartão de crédito aí já fica com a barba de molho, né? Porque o cartão de crédito oscila para cima ou para baixo. E aí a pessoa tem que ter o controle ali, principalmente emocional. O maior problema do cartão de crédito é o emocional, controle emocional. Geralmente, o cartão de crédito, quem tem cartão de crédito não vai muito pela razão. Ele fica meio ali na emoção, e aí ele acaba comprando talvez algumas coisas desnecessárias ou acaba gastando demais. E aí acaba se complicando. Eu já vi muitas pessoas se complicarem com o cartão de crédito exatamente por isso. Vai pela emoção, né? Se você está passando na frente de uma loja, você vê uma promoção, se você tem um dinheiro, você compra. Se você não tem o dinheiro, você não compra. Mas se você tem um cartão de crédito, já é uma terceira opção, né? Você vai entrar talvez e vai comprar, mesmo não precisando daquilo, e mesmo não tendo condição talvez para pagar, mas você vai ali pela emoção e pá, compra aquele negócio. E aí depois você fica em dificuldade. Então é interessante a gente pensar por esse lado, né, e tentar agir mais com a razão. Faça aquela pergunta: eu preciso, né? Realmente isso está fazendo falta para mim? Então costuma fazer essas perguntas assim, e aí você vai conseguir ter mais controle da sua vida financeira. E pode ser que sobre aí um dinheirinho no final do mês para você fazer aquele lanche, né, com sua família. Essa é uma planilha de controle de gastos mensais, depois eu vou enviar ela lá no grupo, para que vocês possam aqui, né, alimentar essa planilha e vocês possam acompanhar a vida financeira de vocês. Aqui vocês podem inserir linhas, né? Se você precisar de inserir linhas aqui para acrescentar alguma despesa a mais, caso não tenha colocado, vocês podem acrescentar linha, fiquem à vontade, nem acrescente linhas aqui para colocar suas despesas.
Se você tiver algum ganho a mais também, você pode acrescentar linhas aqui. Eu vou mandar essa planilha para vocês, para que vocês possam aí ter um controle melhor das finanças de vocês. Alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Bom, essa aqui é a planilha de fluxo de caixa diário. Eu fiz umas pequenas mudanças nela. Eu coloquei aqui em verde as projeções, né, para separar. Então, aqui nós temos uma planilha com projeção. Não existe nenhum lançamento executado, né? É uma planilha para ser executada, certo? Então, aqui nós temos, né, as contas de débito e crédito, e aí ela vai ser alimentada durante todo o dia. Então, você vai alimentar essa planilha. Aí, no caso aqui, nós temos as projeções de venda, né? Venda loja, venda pela internet. Temos as projeções, como vocês podem observar, né? Do dia 1º, do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5. E assim vai, sucessivamente. Se você tem interesse em montar uma empresa, um negócio, é de suma importância que você tenha uma planilha dessa aqui, certo? Não é difícil fazer, né? Eu posso até mandar isso daqui também para vocês, se alguém desejar ter essa planilha. Mas se você vai trabalhar com fluxo de caixa, você precisa estar atento a essas informações. Não são difíceis. Por exemplo, você é a pessoa que faz a alimentação do fluxo de caixa. Então, você vai fazer as anotações durante todo o dia das ocorrências. Fez uma venda? Anota. Fez outra venda? Anota. Venda pela internet? Consulta e anota. E aí você vai fazendo as anotações e no final do dia você vem aqui e lança na planilha. Então é simples, simples, simples. E aí nós temos aqui, no dia 1º, imagine que você fez lá uma soma de todas as vendas do dia 1º, e aí você vai lançar, né, aqui na venda loja. Você pode somar isso aqui também, né? Por exemplo, você pode colocar igual. Digamos que a primeira venda foi de R$ 2.500. Então eu já vejo R$ 2.500 mais a segunda venda R$ 500. Então coloco os 500 mais terceira venda, digamos que foi 6.000 mais 1.500 mais 350. Ok. Pronto, já apareceu o valor total aqui, ó. Então você pode somar ela aqui também. Se você quiser conferir, você clica aqui em cima, vai aparecer, né, aqui nessa barrinha os valores que você lançou. Você pode continuar lançando, né? Mais 6.000 mais 2.500, que é igual. Pronto, já tá tudo somado. R$ 12.600. Simples. Então não é difícil. Aí você quer conferir, né? Ah, eu vou conferir se eu lancei certinho. Você dá um clique aqui com o botão esquerdo do mouse em cima aqui do valor, vai aparecer os valores que você lançou aqui, ó. E aí você confere na sua agenda se realmente foi esses valores, né, os valores executados no dia. Aí você confere tudo direitinho, né? Tá certo? Ah, beleza. Então dá um enter aqui e pronto. R$ 12.600 foi o que nós vendemos no dia 1º. Isso venda loja, certo? Alguma dúvida? Vendas pela internet. Aí a gente vai lançar R$ 400 mais 2.500 mais 100. Opa.
Pronto, então nós temos aqui deixa eu lançar ele aqui de novo. Pronto, R$3.000, né, de venda pela internet. E aí a gente já tem aqui o valor das vendas, né, R$15.600. Pronto, já está feito os lançamentos aqui de vendas. E aí nós temos, né, algumas projeções aqui para pagar, né, algumas despesas. No caso aqui é o aluguel, então eu já sei que eu tenho que pagar o aluguel hoje. Então eu paguei o aluguel? Paguei, então vem aqui e lanço. Você só vai lançar, né, se você pagou. Se você não pagou, você não vai lançar, tá? Porque se você lançar sem ter pago, aí o fluxo aqui vai dar um fluxo, vai ficar errado, né? Porque aí vai indicar que o valor saiu da conta, porém não foi pago. E aí, né, a gente vai ter um problema sério depois. Aí, se eu paguei, no momento que eu faço o pagamento, eu já venho aqui e lanço. Então, foi pago R$2.000 de aluguel. Fornecedores, paguei os fornecedores, nós tínhamos 3.500 de boleto para pagar hoje. Já fizemos o pagamento? Já, então vamos colocar 3.500. Então já foi feito os pagamentos. Então no final do dia, né, nós temos aqui o valor total das nossas despesas, R$5.500, e lucro versus prejuízos no valor de R$10.100, certo? Aí, como eu disse a vocês, né, esse valor é o que sobrou no nosso caixa. Então, sobrou R$10.100. Eu vou colocar essa sobra aqui de amarelinho aqui, só para a gente identificar. Pronto. Então, isso aqui é a sobra. É o que sobrou no caixa. Então, nós tiramos as despesas, né, e o que sobrou foi R$10.100. Isso no dia 1º, certo, gente? E aí nós temos aqui o dia 2, né? E aí o dia 2 não é diferente. A gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai lançar as informações que foram ali, as ocorrências que aconteceram naquele dia. Então, o que nós vendemos? Quanto nós vendemos? Ah, nós fizemos uma venda de 4.000, 4.000 mais 2.500 mais 5.000. Só observação, tem que colocar o sinalzinho do igual aqui, ó, senão ele não soma, tá? Pronto, então aqui R$11.500 foi o que nós vendemos. Vendemos 4.000, 2.500 e mais 5.000. Então, nós vendemos R$11.500. Aí nós temos aqui algumas projeções de pagamentos. Contador, 750. Pagamos o contador? Já foi pago? Foi, tá? Aqui o recibo. Então, vamos dar abaixo. Então, R$750 o contador. Aí nós temos aqui 3.500 de fornecedores. Pagamos? Pagamos. Então vamos dar baixa. 3.500. Beleza, fechamos o nosso fluxo de caixa, né? E aqui nós fechamos, né, com um valor de R$17.350 aqui de lucro. Então, assim, uma empresa que vai nesse caminho aqui é uma empresa que está prosperando muito. Né? Lógico que esses dados são fictícios, são dados que eu vou criando aqui na minha cabeça e vou lançando, só para vocês entenderem a dinâmica do fluxo de caixa diário, certo? Então, nós fizemos os lançamentos, aí no terceiro dia a gente vai lançar da mesma forma. Digamos que nós vendemos aqui 4.000 mais 5.000.
Pronto. E aí nós temos aqui uma projeção para pagar de fornecedores de 1.570. Pagamos o fornecedor, então nós vamos colocar aqui 1.570. Bom, aí nós fizemos o lançamento, beleza? Tem 11.000 aqui e 280, né, de lucro. Só que agora a gente vai analisar. Projeção, executado, projeção, executado. Como vocês podem perceber, aqui no dia 3, a nossa projeção era de 12.000 e nós vendemos 9. Pela internet, né, era de 1.800, nós não vendemos. Aqui no dia 2 também tínhamos uma projeção de 1.700, nós não vendemos. Ou seja, toda vez que eu for analisar um fluxo de caixa, eu preciso verificar essas informações. Bom, no primeiro dia nós tínhamos algumas projeções, conseguimos cumprir. No segundo dia nós não conseguimos cumprir. No terceiro dia nós não conseguimos cumprir. Bom, já está na hora de começar a fazer reunião com os colaboradores, principalmente com os vendedores. Olha, gente, nós não estamos alcançando a nossa meta, né? A gente precisa tomar alguma decisão rápida, entrar em contato com os nossos clientes, tentar fechar os orçamentos que tem em andamento, para a gente poder aqui cumprir, né, com as metas estipuladas. E é isso. É bem simples, né? O fluxo de caixa não é muito complicado. Como vocês podem perceber, é tudo muito resumido, né? Não tem muita... Quando a gente fala assim de fluxo de caixa e tal, às vezes a gente já imagina algo assim grandioso, difícil de entender, de difícil interpretação. Mas quando a gente começa a fazer os lançamentos aqui, esclarece, né? Fica tudo muito fácil. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Aí nós temos o fluxo de caixa mensal. Bom, fluxo de caixa mensal, né? Aqui nós fizemos o fluxo de caixa diário. E aí a gente pode lançar o fluxo de caixa mensal para a gente poder, fica mais fácil para a gente fazer essa análise. Como eu disse a vocês, eu posso toda vez aqui colocar um valor total no final da planilha e ele vai alimentar automático aqui. Mas se eu não tenho esse valor total lá, eu posso lançar, né? Toda vez que eu fechar o meu fluxo de caixa aqui no final do mês, eu posso vir aqui na planilha de fluxo de caixa mensal e lançar os valores, né? Venda loja, venda a prazo, empréstimo dia anterior, compra à vista, frete, imposto e taxa. Eu posso lançar todas as informações dos valores somados, né, de todo mês. E aí, eu tendo esses valores aqui na minha planilha, eu consigo fazer uma comparação, por exemplo, entre o mês de janeiro, fevereiro e março, e assim sucessivamente. Então, quanto eu vendi em janeiro? 30.000. Venda loja aqui. Quanto eu vendi em janeiro? Vou colocar um valor maior, 85.000. Né? Quanto eu vendi em fevereiro? 78.500. Quanto eu vendi em março? 105.000. Aí, quanto eu vendi em abril? 98. Agora sim, ó, eu tendo todos os valores aqui, eu consigo fazer uma comparação, né, entre o mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Isso aqui, quando a gente tem essa comparação, a gente consegue analisar como que está a nossa empresa com relação ao ano anterior.
Então eu vou analisar os dados, né, de janeiro, fevereiro, março, vou analisar os meses e vou ver como que está em relação a meses e também em relação a ano anterior. Então eu posso, por exemplo, comparar o mês de janeiro de 2023 com o mês de janeiro de 2022. Então toda empresa ela faz isso. Então ela faz essa comparação para ela saber se ela melhorou, se ela não melhorou, se ela precisa tomar algumas ações imediatas para melhorar, porque não está crescendo, está paralisado, está estagnado, a empresa precisa crescer. Então a gente tem como comparar os dados, se a gente tem os dados. Agora imagina uma empresa que não tem os dados, nem que você não tem as informações. Na nossa vida particular também é semelhante. Imagina, você não sabe comparar, por exemplo, quanto você ganhou no ano passado e quanto você está ganhando esse ano, né? Às vezes não tem como você perceber que a sua vida melhorou se você não tem os dados, né, lançados. Mas se você tem os dados, você consegue, por exemplo, comparar o seu salário do mês de janeiro de 2022 com o seu salário do mês de janeiro de 2023. As despesas que você teve em janeiro de 2022 para as despesas que você teve em 2023. E aí você consegue fazer uma comparação e verificar se você pode mudar alguma coisa para melhorar a sua vida financeira. Então é dessa forma que as empresas melhoram a sua situação financeira, é fazendo comparação de dados, porque é através dessa comparação que eles verificam e veem as diferenças de cada ano. E é através de ver essa diferença que a pessoa diz assim, olha, nós precisamos tomar algumas ações imediatas para melhorar. Então nós precisamos melhorar, nós precisamos economizar, nós gastamos muito, nós precisamos gastar menos. Nós precisamos enxugar a nossa produção. Nós estamos com muitas pessoas com tempo ocioso. Então a gente precisa melhorar o quadro de funcionários. Então, todas as decisões que serão tomadas dentro de uma empresa para trazer melhorias financeiramente falando, serão feitas com base nos dados coletados no ano anterior e no ano seguinte. E aí a gente consegue, né? Por exemplo, às vezes a empresa no ano passado estava trabalhando com 5 pessoas em determinada linha de produção. Agora nós estamos com 8 pessoas na mesma linha de produção, na mesma velocidade, produzindo a mesma quantidade de um determinado produto. Mas como que nós vamos saber que lá atrás trabalhava com 5 pessoas se nós não estivermos aqui com esses dados na nossa mão? Aí a gente pega os dados e a gente analisa, poxa, mas lá atrás trabalhava com 5 pessoas, por que agora a gente não está conseguindo trabalhar com 5 pessoas? Precisa de 8. Então a gente vai analisar esses dados e vai tomar algumas decisões para que a gente possa melhorar. Então significa que tem pessoas com tempo ocioso. Então a gente vai remanejar essas pessoas para outros setores da empresa, que está precisando talvez, né, ali mais do que naquele lugar que ela está alocada, certo? Então todas as decisões pautadas, né, tomadas através de planilhas, de dados de anos anteriores. O fluxo de caixa não é diferente. Então, todas as decisões que são tomadas, principalmente questão de investimentos, novos investimentos, elas serão tomadas a partir do fluxo de caixa. E aí o empresário ou o gestor, ele quer tomar uma decisão, então ele vem aqui, né, verificar como que está o fluxo de caixa dele. Bom, então nós fechamos aqui no último dia com R$ 11.280. E do jeito que está indo aqui as vendas, do jeito que nós estamos caminhando, há aqui uma projeção para melhorar esse valor. Ou seja, se hoje um fornecedor me ligar dizendo, olha, eu tenho aqui um produto na promoção, a gente está vendendo aqui com 70% de desconto,
você vai querer um pouco desse produto. Digamos que eu tenho uma casa de material de construção, aí o fornecedor vende cerâmica, aí ele está com um estoque muito grande de cerâmica e ele precisa tirar o estoque, ele precisa mandar embora. Aí ele vai me ligar, olha, eu estou com um estoque aqui de cerâmica, eu preciso tirar, estou dando 70% de desconto. Aí eu vou olhar para aquele negócio e vou ver a oportunidade de ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é olhar o meu fluxo de caixa para saber se eu tenho dinheiro no caixa. Aí eu venho aqui, 11.280. Digamos que a minha cerâmica lá, o lote que eu vou comprar vai ficar 10 mil reais. Beleza, vou comprar esse lote porque cabe dentro do meu orçamento. Então eu já vou ligar para o meu fornecedor e vou dizer para ele, olha, pode mandar o lote para mim que eu vou te comprar um lote. Então assim, vou ganhar dinheiro, mas eu tenho que ter esse dinheiro aqui no caixa. Senão não tem como eu fazer esse negócio. E eu só posso fazer esse negócio a partir do momento que eu avaliar ou analisar o meu fluxo de caixa e verificar que eu tenho dinheiro disponível para fazer essa negociação, certo? Entende por que é tão importante esse tal de fluxo de caixa? É muito importante, gente, para uma empresa. É muito importante para a saúde financeira da empresa. Para nós, pessoas físicas, também não é diferente. É muito importante a gente ter equilíbrio do nosso dinheiro, né? Para a gente não gastar além do que nós podemos gastar. Sempre, quando você falar de dinheiro, quando se falar de dinheiro, nunca, nunca, jamais tome decisões pautado nas suas emoções. As nossas emoções nos enganam, tá? Nos faz sofrer. Às vezes naquele momento de emoção, de euforia, é muito bom. Só que depois que passa aquele momento de emoção, aí a gente cai na razão, bate a real. E aí a gente vê que a gente fez alguma coisa que não devia. Aí vem um arrependimento. A gente fala, ah não, para que eu fiz isso, né? Às vezes vai lá na loja e compra lá 3 mil reais de roupa parcelado em 12 vezes. E aí quando chega em casa coloca aquelas roupas lá em cima da cama e começa a chorar em cima das roupas dizendo assim, para que eu fui fazer essa conta? Agora eu vou passar dificuldade, eu vou ter que comer o pão que o cão amassou para poder pagar essa dívida. Difícil, né? Acontece, né? Isso acontece nas melhores famílias, isso acontece com as melhores pessoas. Agir pela emoção. Então isso é complicado, vai sempre te deixar na dificuldade. Então, minha prima veio aqui em casa, pediu meu nome emprestado e a minha prima é uma pessoa boa, legal, gosto muito dela, emprestei o meu nome, né? Aquele momento de emoção ali e tal, emprestei e agora ela fez uma conta no meu nome, mas ela não está conseguindo pagar. Aí vem a razão, né? A gente fala assim, mas puxa vida, se a pessoa não conseguiu, ali proteger o nome dela, como que ela vai proteger o meu nome, né? Então, assim, aí a pessoa fica na dificuldade, aí chora, fala, por que eu fui fazer isso? Mas aí não tem mais o que fazer, né? Ou paga a conta e aí perde amizade com aquela pessoa, porque aí a pessoa não vai pagar a conta, você vai ficar chateado com a pessoa, você também não vai conseguir pagar. Enfim, vira uma bola de neve muito grande. E aí você perde o amigo, né? Aí o amigo que ia na sua casa comer churrasco, tomar cerveja, tomar coca gelada, e aí ele te pede o nome emprestado, né? Ah, só para comprar umas coisinhas ali, um fogão para minha esposa, o fogão não tá prestando e tal. Mas pode ficar tranquilo, cara, eu vou pagar. Nós é amigo, nós é chegado. E aí a pessoa ali, no momento de emoção, né, de alegria com o amigo e tal, vai lá e empresta o nome e depois perde o amigo, porque aí o amigo não dá conta de pagar, ele também não dá conta, e aí briga e vira confusão e perdeu o amigo. Então é complicado, tá? Carro também, emprestar o carro para outra pessoa. Aí a pessoa não tem condição de comprar um carro, não tem condição de arrumar um carro caso esse carro quebre. Mas ele vai lá pedir o carro emprestado e aí você empresta o carro.
E aí ele bate o seu carro e ele não tem condição de arrumar, perdeu mais um amigo. Então tem coisas que você tem que agir com a razão. Quando fala de negócios, eu costumo dizer que negócios, a gente não mistura negócios com amizade. A gente não mistura vida financeira com amizade. Então, vida financeira, negócios, essas coisas, a gente tem que agir com a razão. Pode ser o melhor amigo, pode ser o irmão, pode ser o primo, sempre haja com a razão. Ó, se o cara não tem condição de comprar um carro, como que ele vai pegar o seu emprestado e ele vai ter condição de arrumar o seu carro caso ele bata esse carro? Não vai ter condição. Às vezes ele nem fez isso por querer. Foi um incidente ou um acidente. O cara não estava planejando aquilo. Mas por uma infeliz sorte dele, atravessou uma vaca na frente dele. E aí tá feito o problema. E aí, coitadinho, ele não tinha culpa. A vaca atravessou lá, vai fazer o quê? Mas aconteceu. E aí ele não consegue pagar e você perdeu um amigo. Eu já conheço várias pessoas que perderam amigos, tá? Certo dia alguém veio me pedir o nome emprestado e eu disse não. A pessoa ficou com raiva de mim uns 3 dias, depois a gente voltou às boas novamente, mas pelo menos eu não perdi um amigo. Só ficou assim chateado uns 3 dias e depois passou aquele negócio. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Vocês já passaram por isso, por essas situações assim? Difíceis de vocês perderem os seus amigos por conta de uma decisão tomada na emoção? Dinheiro é razão, viu, gente? Dinheiro não é... Você não pode colocar emoção em dinheiro. Dinheiro é razão. 100% razão. Senão, você não consegue. Você não consegue segurar ele. Ele vai embora e você não consegue nem dizer tchau. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Amanhã eu acredito que eu vou passar umas atividades para vocês relacionadas a fluxo de caixa, relacionadas às 2 apostilas que nós estudamos. E aí a gente vai na próxima, depois na segunda-feira, a gente vai falar um pouco sobre outras formas aí de fluxo de caixa. Existem algumas fórmulas aí que a gente vai estar falando na segunda-feira. Bom, pessoal, quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Amanhã a gente retorna com as atividades. Creio eu que vai dar certo para passar as atividades amanhã. Ainda não passei uma atividade nesse módulo. Amanhã a gente vai estar passando. Bem na sexta-feira, que bacana, hein? Não, mas é bom que você tem sexta, sábado e domingo para fazer. Ah, eu gosto de fazer na hora que sai a atividade, eu já gosto de fazer, professor. Para depois você enrola, esquece. E geralmente eu não passo muita coisa, não. Geralmente é umas 5, 6, 7. 4, 5 no máximo. Tá certo. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Tenham um excelente final de noite. Forte abraço. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até amanhã, Priscila.